Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristov, trazendo para vocês mais um vídeo, mais um teorizando de Caos, a campanha, o spin-off que eu estou participando, jogando e finalmente estamos chegando ao rumo final dessa história. Então provavelmente vai ter umas 4 sessões apenas e eu convido a vocês de lá no canal da Twitch do Oblitai 18 às 8 horas da noite nessa quinta-feira assistirem Caos RPG, que vocês vão, eu espero que vocês vão gostar. Mas pra quem não tá acompanhando, quer ver do primeiro episódio, tá lá no canal do Filho de Chocobo aqui no YouTube, pra vocês darem, assistir desde o começo e ter essa experiência dessa campanha. Ele é um spin-off, então o objetivo dele é pra vocês entenderem do começo ao fim. É uma história que é muito interessante e eu espero que vocês gostem. Então, fica aqui essa recomendação. Bora esse vídeo, bora pra teoria. Então, bora lá. Pessoal, também não se esqueça de ir lá no site da Jambô, utilizar o cupom de desconto SCARAB para vocês terem uma descontinho nas suas compras e vocês conseguirem fazer bastante compra lá do RPG que tu quer comprar, de algum livro em específico, ou o próprio livro de ordem paranormal, ou as HQs, que tem tanto HQ Iniciação, tanto HQ do Segredo na Floresta, que já lançou o primeiro volume, logo vamos ter o volume 2, então utiliza o cupom SCARAB para vocês terem desconto lá no site da Jambô Editora. Então fica esse recado. Olha, também para vocês ficarem atentos que aqui na descrição do vídeo, se quem também quiser perguntar no comentário, porque é só literalmente no vídeo clicar em descrição que vocês vão ter os links para ser direcionado nessas partes. Tanto aqui no canal do Filho de Chocobo para vocês assistirem a campanha do Caos e as outras campanhas que o Filho de Chocobo acabou mestrando. Também do canal da Twitch do Oblitai 18, que é o local que a gente faz as lives, as campanhas estado ao vivo pra vocês lá na Twitch. Então, esse aqui que eu quero comentar pra vocês daqui do começo. Bora para as teorias de Caos. Essa campanha que eu acabei não trazendo por episódio, porque eu acho ela mais complexa ou ela mais caótica e mais difícil de explicar ou de teorizar em cima dela. Então, acho que é talvez a campanha mais complexa que o Filho de Chocobo acabou fazendo. Então, basicamente, essa campanha começou com nós, personagens, lá no Japão, com a minha querida Yuri, a personagem que eu interpreto, ela recebendo um chamado para uma missão, onde ela também é convocada, ela acaba avisando e convocada junto com seus companheiros de equipe, tanto a Arika, tanto Yuno, e a gente vai conhecendo mais pessoas lá do Japão que fazem parte da ordem. Na verdade, não é bem uma ordem, é o clã Kamaitachi. E nisso a gente acaba descobrindo que vai ser lançado um jogo do Caos. E a gente tem que evitar isso, porque tá tendo... na verdade, a gente tem que investigar sobre isso, porque algo que está sendo mundialmente comunicado é um jogo, tipo assim, bizarro, que tá acontecendo muita coisa ao redor do mundo. Tem muitas informações disso aqui, que o cara tá sendo louco ali, que a gente tem que ir atrás, basicamente. E que é também uma propaganda que tá fazendo muitas pessoas ficarem hipnotizadas na TV aberta lá do Japão. Então tem muitos fatos pra gente investigar e descobrir mais sobre esse cara e impedir desse jogo ser lançado. E nisso a gente acaba que um dos nossos personagens é atacado por esse cara misterioso que tá fazendo o jogo do Caos. E o Yuno acaba tendo uma situação muito tensa, que eu não vou falar da spoiler pra vocês, mas pra vocês assistirem as sessões. Mas no contexto, esse cara, ele tem alguns poderes diferentes, alguns poderes paranormais, que acaba que eu paro pra pensar o porquê tão poderosos. São mais poderosos que várias criaturas do Ordem. Claro que a gente tá no Next 70, mas sério, porque as criaturas que aparecem, que o cara acaba meio que só summonando como se fosse cartas de Yu-Gi-Oh! É algo de se pensar. Fora isso de uma coisa que acaba pensando, também temos um ponto interessante dessa campanha, da forma que ela é narrada, como se fosse páginas de mangás. E que eu acabo me pegou muito na teoria de por que seria isso.
Pra quem acompanhou meu primeiro Teorizando, a gente viu a questão das cartas, que elas lembram as cartas de Yu-Gi-Oh! A gente tem referência, o cara fala na propaganda sobre Yu-Gi-Oh! Moto. Então, literalmente, escancarado na nossa cara sobre isso, sobre o jogo. E, basicamente, também tinha o site do Chaos Rub, que a gente tentou acessar de várias formas, que teria pistas, dicas pra gente, que acabei não conseguindo entender, ou como é, se só chutando o que seria a lógica do site, se o site teria alguma lógica, porque o elemento energia não é para ter lógica em si, é algo caótico, como já o nome da campanha Caos. Então era complicado, eu não sei, que eu acho que minha capacidade de interact não foi suficiente, ou ser literalmente quase impossível de descobrir. Mas também tinha uma página de mangá onde falava sobre esse cara, que aparentemente era o criador do jogo, onde ele vai a Tenebras buscar esse objeto, essa relíquia, o Caos. Basicamente, foi entregue para ele o Caos, lá em Tenebras, e começamos a nossa história. Só que isso me para pensar, por que o Chocobo tá narrando a história como se fosse página de mangá? Porque o cara tem esse objeto, essa relíquia caótica que se chama Caos. Porque ele tem essas cartas de Yu-Gi-Oh! Que são extremamente poderosas, da forma delas summonarem, da forma delas ativarem na realidade. Porque, com base no conhecimento que eu tenho do Ordem Paranormal, que é o sistema que está sendo baseado, é o tipo assim de como seria usar esse sistema, fazer lógica com essas coisas que estão sendo apresentadas pra gente. Então, basicamente, eu vou falar aqui basicamente pra vocês ideias que eu tive, coisas que eu tô pensando, e quem quiser complementar comigo aqui nos comentários, complementem, que eu vou estar lendo todos os comentários e eu quero ver a opinião de vocês também. Aqui também estiver assistindo, tá na dúvida, eu vou dar minhas ideias, vocês falam as tuas e bora montar essa teoria. E qualquer coisa, a gente, no último episódio, depois que terminar, a gente fala um pouquinho o resto, eu mostro minha ficha, porque eu já tenho um vídeo mostrando a ficha da Yuri. Só que essa ficha, ela bem diferente, eu quero também falar pra vocês porque ela é diferente, dá detalhes da aventura também, então vai ter um outro vídeo de conversa depois que terminar Caos. Mas por enquanto não terminou, a gente tem mais uma sessão, provavelmente, não sabemos porque é caótico, tudo imprevisível, como o elemento da energia já se propõe a ser. Então pode ser que o episódio seja curto ou o episódio seja longo demais e dê mais uma sessão ou não. Então, também tô curioso saber se o Chocobo vai fazer ou não teorias, ou fazer um revelando, porque vai deixar muitas pontas soltas, talvez para o universo dele que ele tá criando, para ser debatidas ou repercutidas nas outras campanhas que vai ter em 2024, que é tanto o Loops 2, que ele vai ter a continuação, tanto Fear 2 e talvez Signatus em 2025, sei lá quando vai ter Signatus 2. Então não foi anunciado, então não temos como saber, porque essa campanha do Caos é um spin-off de Signatus, então passado antes de Signatus, o que ocorreu antes é quem tá descobrindo agora na história da minha personagem. Então ela, entre aspas, é a personagem principal ou uma das personagens principais dessa história, mas o ponto que talvez a história gira em torno dela. Então acabo que, voltando ao ponto do mangá, porque eu relembro das coisas que a gente tava pensando naquela época, antes de começar Caos, de um mangá que teria sido apresentado uma página dessa introdução do mascarado, dele recebendo uma relíquia onde que ela tem essa forma muito modificada, lembrando muito a relíquia de energia, e a relíquia de energia tendo em Tenebras, que eu falei da minha teoria que era praticamente a relíquia de energia, que me fugiu o nome, relíquia de energia, mas seria isso, que na verdade não é, porque não é o anfitrião, mas é tão similar que parece uma cópia. Será que se usa esse termo, uma cópia, ou equivalente a qual?
mas de forma diferente. Porque a maneira dela de reagir na realidade, ou dela intervir na realidade, é um pouco diferente do que a relíquia do anfitrião. É similar, mas é diferente. Ou será que no Japão o anfitrião, na verdade, se chama mascarado? Ou algo do tipo, um outro nome em vez de anfitrião? Porque ele vai realizar um jogo, e jogos são muito caros do anfitrião. Então, tipo assim, ou será que o Chocobo quis dar um rolê na gente falando que não era a relíquia não era o anfitrião, ou ele é o anfitrião. Eu sei que o Chocobo quer implementar coisas a mais no universo dele, que seria uma sub-relíquia, que eu falei, até pensei sobre. Mas uma coisa que também fez pensar, que me fez pular, dar um pulo a mais além de um passo além da conta, foi lá com a questão do anjo. Que eu também acabei, pelo que o Choco tava me dizendo, acabei falando um anjo de energia, sendo que era um anjo normal. Então, será que o Chocobo tá me querendo induzir ao erro e na verdade, é o anfitrião com outro nome, com outro portador? Como é que essa é a riqueza da ordem? Aí que vai gerar as outras histórias que vai explicar sobre isso. Será? Será que, na verdade, o que a gente pensava, a gente tá chamando de mascarado, na verdade, é o anfitrião? E o Chocobo só quis de novo dar uma bola fora pra mim, pra eu pensar em teorias em outro rumo. É bem possível. Eu não tô descartando. Tô falando pra vocês porque eu não tô descartando essa ideia. Então por isso eu tô comentando pra vocês. Das minhas ideias também, porque tá sendo lido uma página de mangá. Será que isso aqui será um universo paralelo? Será que o Chocobo quer implementar universos paralelos? Porque temos uma outra história também que é passada como um conto, que é o Lupus Max. E na verdade, no universo de quem... Isso aqui é muito fora, essa teoria, mas eu vou chutar para todos os lados. Na verdade, essa história Caos, spin-off de Caos, na verdade, ela é um mangá chamado Caos, que foi escrita pela Haruka, numa aventura que a gente teve no passado. Então, todas as coisas que aconteceu, elas são repensadas ou escritas na visão da Haruka, do que a Yuri contou para a Haruka. Então, todos os acontecimentos, na verdade, entre aspas, aconteceram, mas não dessa forma. Elas foram exageradas pela Haruka, que não conhecia o anfitrião, não pensou que poderia ser o anfitrião, e criou o personagem mascarado na história dela. Mas foi uma aventura que, entre aspas, aconteceu nesse jogo, e é uma história de um mangá que está sendo muito famoso, que, na verdade, conta um pouquinho sobre mais da... Por isso, ele nem tá usando o termo clã Kamaitachi, e sim ordem, lá do Japão. Então, tudo... literalmente uma história aqui, o mangá, que está sendo escrita, passei para Haruka, com outro personagem, que ela está escrevendo, alterando alguns fatos, alguns pontos da história e implementando detalhes que não aconteceram de verdade, mas para deixá-las meio que subentendidas nessa história. Então vai se chamando eu de Yuri, Yuno, Rika, mas talvez sejam só nomes comuns. Não sei. Entre aspas, acho que tem uma que a gente falou nomes, sobrenomes, essas coisas. Os personagens extras que apareceram nessa história, na verdade, elas têm os outros nomes. Que talvez a gente descubra na última sessão de Caos que isso foi uma história contada. Que foi contada pela Yuri e reescrita pela Haruka. É uma teoria. Porque seria um página de mangá ficar sendo interrompido, porque é meio caótico. Porque a Haruka é caótica, então ela era bem nova na época, então ela não pôde participar, mas ela quis pôr ela participando na história. Seria uma loucura. Seria. Então, vamos teorizar que é uma das minhas teorias. Primeiramente, uma das teorias que eu tô chutando, que isso, na verdade, o Chocobo a gente tá enfrentando um anfitrião, então tudo que tá ocorrendo é um jogo do anfitrião. Segunda teoria, que seria da Haruka tá fazendo mangá, e a gente tá literalmente numa história de mangá, é um fato que aconteceu no passado da Yuri, é o spin-off da Yuri, só que ela não é exatamente que a forma que realmente aconteceu, mas sendo alterada pela Haruka, que tá reescrevendo a história da maneira que ela
lembra e botando alguns detalhes porque ela quer aportar na história dela. E e que ela guardou esse mangá bem guardado. Uma história que ela quis gravar e fazer. Ou, basicamente, é um spin-off da... Vamos ter a teoria mais básica. É um spin-off da Yuri. É uma outra coisa. Essa... Você chama de relíquia, mas não é bem uma relíquia. Mas chama a relíquia do caos. Ela realmente existe. As páginas de mangás são um detalhe artístico do que o Chocobo quis expor. E basicamente tudo que ocorreu mesmo e é o passado da Yuri. E bola pra frente. Ou também, basicamente, eu não sei. Eu acho que tá por assim. Eu tenho essas três possibilidades. Que basicamente, como eu disse, posso ser um anfitrião. E o jogo tá dando bola fora, como eu disse, minha primeira teoria. Que foi uma que eu tive antes de Caos começar. Segunda, que é basicamente tá ocorrendo. E eu só falei isso no final que tudo que tá acontecendo é o que aconteceu mesmo. E a terceira teoria, fora da cabeça, fora de tudo, é da Haruka escrevendo a história que a Yuri conta pra ela. Ou que ela quis incrementar alguns pontos a mais. Ou sendo uma outra pessoa que não tá na história. Que é dada por uma terceira pessoa essa história. Porque tem títulos de capítulos nessa aventura. Então, o que vocês pensarem, deduzir do que eu falei, que eu comentei pra vocês, eu vou estar nos comentários e quero ver a opinião de vocês. Mas enquanto isso, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa minha última teoria de caos, porque daí pra frente eu não sei fazer um vídeo comentando o que eu achei, do que eu quero falar sobre da minha personagem, que eu falo de detalhes ou coisa do tipo, talvez sim, talvez não, ou falo tudo isso no vídeo de mostrar minha ficha, porque eu quero mostrar pra vocês uma ficha que tem uns detalhes que eu queria comentar. Eu não falo tudo da personagem, porque temos Signatos, espero que temos Signatos 2 Chocobo. Sério, eu tô perguntando. Eu espero que tenha Signatos 2. Aí eu deixei algumas coisas pra lá, Signatos 2, da minha personagem. Mas, enquanto isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da campanha de Caos. E também espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau!